Fala galera, beleza? Eu me chamo Léo Magrati e hoje estamos em busca do corte perfeito. O intuito desse curso é explorar o corte. Nós vamos entrar na raiz do corte e ver na prática como é de extrema importância realizar um corte perfeito, um corte imperceptível. Em busca do corte perfeito é uma série de vídeos, são 8 vídeos, 2 por semana, toda terça e quinta aqui no canal. Então se inscreva no canal e acione o sininho para não perder nenhum vídeo da série Em Busca do Corte Perfeito. É importante assistir o conteúdo do início ao fim, seguindo a ordem das aulas. O conteúdo foi produzido de forma ordenada, onde o conhecimento de cada aula depende do conceito trabalhado nas aulas anteriores. Vou disponibilizar todos os projetos, arquivos de vídeo e as músicas que usamos nas aulas. Os arquivos vão estar disponíveis na minha plataforma. Vou deixar o link aqui na descrição. É só se cadastrar na plataforma, acessar as aulas pela plataforma e os arquivos de suas respectivas aulas vão estar disponíveis para você. O intuito do curso é a prática e nada melhor do que analisar os projetos e praticar. Assim, estou deixando tudo para vocês baixarem e treinarem em casa. Então vamos nessa, seja bem-vindo à nossa saga Em Busca do Corte Perfeito. E nessa aula a gente vai fazer um exercício prático, onde a gente vai treinar a passagem de uma câmera A para uma câmera B. E nessa passagem a gente vai ter que ser fluido e imperceptível. Isso é, a gente vai ter que respeitar a continuidade. Então antes de começar, vamos dar uma olhada do que se trata a imagem A e a imagem B. Na minha sequência, eu tenho a imagem A. E no meu Source Monitor eu tenho a imagem B, a imagem 2. Vamos ver primeiro a câmera A e vamos prestar bastante atenção na imagem. Eu vou dar um play. Perfeito. Agora vamos dar uma olhada na câmera 2, na imagem B, e vamos prestar bastante atenção no movimento ordenado dos braços, pois ele começa primeiro levantando o peso com o braço direito e depois ele levanta o esquerdo e assim sucessivamente de forma ordenada. Então vamos prestar bastante atenção na imagem. Perfeito. E logo após ele levantar os pesos, primeiro com o braço direito e esquerdo, assim sucessivamente, ele levanta os dois ao mesmo tempo. Esse momento acontece mais para o final da imagem, mais ou menos por aqui. Então, esse é o conteúdo. Então, esse conteúdo se repete nas duas câmeras, de certa forma elas são semelhantes. Então, a gente tem que achar o ponto de corte. E o que seria o ponto de corte, Leozinho? Seria justamente o ponto onde essas duas imagens se coincidam. Seria justamente o ponto onde essas imagens são semelhantes, tem um ponto semelhante, onde a gente possa fazer o corte, de certa forma, ser fluido e imperceptível. Então vamos ver na prática o que eu estou falando. Por exemplo, repara que ele levantou o braço esquerdo aqui. Concordam comigo que se eu marcasse a entrada na minha sequência e agora eu viesse aqui de forma desatenta e eu marcasse a entrada com ele levantando o braço direito, eu apertasse a entrada no meu Source Monitor e quando eu desse Overwrite Edit com a tecla ponto, eu vou ter o corte. Perfeito. Só que quando a gente for ver esse corte, vamos dar uma olhada no corte. O corte pareceu muito estranho. Vamos dar uma olhada. Se você não percebeu de primeira, tranquilo, que é assim mesmo. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está treinando a sensibilidade. Então vamos dar uma olhada de novo no corte. Esse corte é um corte ruim. Esse corte não soou bem. Esse corte foi perceptível. Por que ele foi perceptível? Eu vou voltar frame a frame para a gente entender melhor. Levantou o braço esquerdo. E quando troca, ele está com o braço direito levantado. Então, quando fizemos isso de forma desatenta, a gente rompeu com a continuidade e dessa forma a gente causou uma sensação estranha, uma sensação de batimento. Vamos dar uma olhada de novo. Então, conclui-se que se a gente usar os braços para fazer o corte, a gente estaria, de certa forma, utilizando um ponto de corte ruim, um ponto de corte onde será mais difícil para a gente achar um ponto idêntico entre as duas imagens. Então, com isso, a gente percebe que o movimento dos braços vai atrapalhar a gente
na hora de fazer o corte. Então, com isso, conclui-se que provavelmente na hora que ele está com os braços abaixados, olha só no Source Monitor, os dois braços estão para baixo, provavelmente será um bom ponto de corte, pois assim a gente não vai ter interferência do braço, vai ser muito fácil para a gente realizar o corte. Então eu vou marcar um ponto de entrada na minha sequência, mas isso vai levar a gente a um raciocínio, não vai ser tão simples assim esse ponto de corte. Por quê? Se a gente não respeitar o movimento alternado dos braços, a gente vai fazer uma besteira. Como assim? Vamos ver isso na prática? Na minha sequência, o próximo braço que ele vai levantar será o braço direito. Se eu não tiver atenção a esse fato concreto, e marcar o ponto de entrada com o braço para baixo, só que com o próximo braço a ser levantado seja o esquerdo, vou dar override. Vamos ver esse corte na timeline. Temos uma quebra de continuidade. Mais uma vez. Sendo assim, a gente conclui que esse ponto de corte também não é um bom ponto de corte. Então, Leozinho, qual seria o bom ponto de corte para a gente fazer esse corte ser fluido e imperceptível? Qual seria o melhor ponto de corte? Já que a gente analisou o material de forma consciente, a gente reparou que no final do material ele levanta com as duas mãos. Então, levando em consideração que a melhor forma da gente achar o ponto de corte é quando ele está com os braços para baixo e levantando os dois pesos, pois assim a gente não vai ter interferência dos braços, nem a interferência do movimento ordenado dos braços, primeiro o esquerdo, depois o direito. Então, vamos dar uma olhada onde será o melhor ponto de corte. Eu posso marcar o ponto de corte depois que ele dá a primeira levantada com as duas mãos. Aqui, quando ele está com as duas mãos para baixo, eu vou marcar a entrada na minha sequence, vou vir no meu Source Monitor e vou marcar o mesmo ponto na minha câmera 2. Levantou os dois braços para baixo, vou marcar minha entrada no Source Monitor. E agora eu vou dar Overwrite Edit com a tecla ponto. Vamos dar uma olhada no corte. Perfeito. Vamos ver de novo. Esse é um corte perfeito. Temos um corte perfeito. Em cada corte a gente tem inúmeras possibilidades. Não existe o corte certo, nem existe o corte errado. O que existe é o corte imperfeito e o corte perfeito. E a gente está em busca do corte perfeito. Então, se a gente analisar esse corte mais uma vez, nós temos um corte perfeito. E a gente conclui que o melhor ponto de corte é justamente quando ele está com os dois braços para baixo, levantando os dois pesos com as duas mãos. A gente tem um corte perfeito. Então, galera, esse foi o primeiro exemplo. Vamos para um segundo exemplo prático, onde vai exigir da gente um pouquinho mais de sensibilidade e um pouquinho mais de atenção na hora da análise do material. Então, vamos ver a câmera A, que é justamente um amigo colocando a gravata. Então, vamos prestar bastante atenção na imagem, na sequence. Vem comigo. Primeiro ele amarra. Estica a gravata. Passa. Estica mais um pouco. Passa de novo. E acerta a gravata. Agora vamos dar uma olhada na imagem 2, na imagem B. E vamos prestar bastante atenção no conteúdo. Estica a gravata. Passou. Ajustou. Basicamente isso. Então, Leozinho, qual é o melhor ponto de corte nessa imagem? Onde seria, nesse caso, o corte perfeito? Dessa vez, vamos começar a analisar a imagem pela câmera 2, pela câmera B. E vamos perceber que ele já começa esticando a gravata. Se ele já começa esticando a gravata, e na câmera A, está na minha sequence, ele começa amarrando a gravata,
a gente já de cara conclui que o ponto de corte não vai ser bom até praticamente aqui. Até praticamente aqui, daqui para cá, eu vou marcar o Alt só para me dar uma referência, daqui para cá não está valendo. Não está valendo por quê? Porque nessa imagem ele já começa apertando a gravata e nessa imagem, no começo dessa imagem, ele está amarrando a gravata. Então a hora que ele começa a apertar a gravata é daqui para frente. Então vou marcar a entrada aqui, só para me dar uma referência, não vai ser o ponto de corte perfeito ainda. Mas se ele já começa esticando a gravata na minha sequence, vamos achar esse ponto, que é justamente aqui, e daqui para cá ele está esticando a gravata em câmera lenta, e depois ele passa a gravata, a gente já se pergunta naturalmente se a gente não vai ter esse ponto na câmera A. Porque tanto a câmera A quanto a câmera B, nesse caso, elas não são o mesmo momento. Depois, se estiverem analisando esse material, vocês vão perceber, numa análise mais minuciosa, que a imagem A e a imagem B são diferentes. Então, a gente já conclui que a partir daqui, se ele esticar a gravata e passar, a gente tem o ponto de corte. Esticou, passou. Depois disso, me parece ser diferente na câmera 2. Que ele passa, depois ele com a mão direita coloca, ele dá aquela ajustada ali em cima. Vamos ver se ele faz isso aqui na câmera 1. Não. Esticou, passou, não. Ele está com a mão esquerda, então essas imagens não são iguais, elas não estão coincidindo, mas através da edição a gente vai fazer a mágica, a gente vai fazer a costura. O melhor ponto de corte nesse caso vai ser a hora que ele passou a gravata, pois esse ponto que ele passa a gravata tem nas duas imagens. Esticou, passou a gravata, eu posso marcar o ponto de entrada por aqui. Mas vamos ver na sequence o melhor ponto de entrada. Esticou, passou, eu vou marcar a entrada aqui na minha sequence. Marquei a entrada na sequence, agora eu vou procurar o mesmo ponto no Source Monitor. Passou, mão para baixo, as duas mãos estão para baixo. Marquei a entrada, Overwrite Edit com a tecla ponto. Vou tirar esse rabito que ficou aqui. Então vamos dar uma olhada no corte. Perfeito. Esse é um corte perfeito. Vamos dar uma olhada mais uma vez no corte. Nós temos um corte perfeito, nós temos um corte imperceptível, a gente tem um corte fluido. Então, galera, é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui nessa aula. Você não pode perder a continuação da nossa saga em busca do corte perfeito, que na próxima aula a gente vai fazer mais 2 exemplos, só que dessa vez a gente não vai estar simulando uma passagem de uma câmera para outra, e sim a gente vai estar analisando 2 momentos distintos, 2 imagens distintas. Será que existe o corte perfeito entre 2 imagens distintas? Então você não pode perder a continuação da nossa saga. Vem comigo, aquele abraço!